Oi, gente. Esse é um vídeo para vocês mostrarem para os bolsonaristas, em qualquer lugar, compartilhar mesmo, e perguntar para eles cadê o recibo do cheque que eles passaram na época da eleição. Porque eles passaram um cheque, né? Eles disseram, né? Talvez tenha sido um cheque, não sei. Porque eles passaram o cheque dizendo que o Brasil ia virar uma nova Venezuela, ia virar uma nova Cuba. O desemprego iria explodir, o investimento estrangeiro iria embora, o dinheiro iria embora do Brasil. E aí, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas olha só que coisa interessante. Eu comecei a encontrar muitas notícias que contrastam, que entram em contraste, que são muito diferentes desse discurso bolsonarista. E eu vou mostrar algumas delas para vocês. Olha só que coisa interessante. No seu dinheiro, na Isto É Dinheiro, aliás, Brasil é o segundo país que mais atraiu investimento direto em 2023, diz a OCDE. O Clube dos Países Ricos diz que o Brasil é o segundo que atraiu mais investimento estrangeiro do mundo em 2023. Olha só, aqui ó, ganhou até da China e do Canadá, só perde para os Estados Unidos, por motivos óbvios, a gente sabe, mas se tornou o segundo país que mais atraiu de investimento estrangeiro no mundo. E sabe quem disse isso? Essa OCDE é aquela organização que o Bolsonaro estava puxando o saco e implorando para o Brasil entrar. Então, assim, a organização dos países ricos que o Bolsonaro estava lá querendo entregar tudo, sem nenhum interesse nos BRICS, sem nenhum interesse nas outras organizações multilaterais, doidinho para entrar na OCDE. Pois é, a OCDE que o Bolsonaro estava puxando o saco, que diz que no primeiro ano de governo Lula, o Brasil se torna o segundo país que mais atraiu investimento estrangeiro do planeta Terra. Tem mais. Essa aqui também confirma isso, né? O Brasil é o segundo país que mais recebeu investimento estrangeiro, deixa a China para trás. Mas tem essa aqui, ó. Investimento estrangeiro no país atinge 9,6 bi e tem o melhor março em 12 anos, disse o Banco Central, presidido pelo Roberto Campos Neto. Até o Roberto Campos Neto e o Banco Central está sendo obrigado, né? Tudo bem que tem um colegiado lá, o Roberto Campos Neto é o presidente, mas não é ditador lá, embora influencie muita coisa problemática e vocês vão ver mais sobre isso nesse vídeo, né? Mas eles admitiram que teve o melhor março. Os investimentos diretos registraram 9,6 bilhões em março, ante 7,3 em março de 2023, informou o Banco Central nessa quinta-feira, que já era 7,3, já era um número muito bom ano passado. Esse ano foi ainda melhor, foi muito melhor, foi o melhor número em 12 anos. Mas aí você pensa, peraí André, acabou por aí? É só investimento estrangeiro? Não. Uma notícia agora dessa semana diz que o desemprego no Brasil caiu para 6,9% e o Brasil se aproxima do pleno emprego. Agora, um pouquinho de pessimismo. Tem uma notícia boa, é óbvio que é bom você reduzir o desemprego. E teve um aumento na renda. Mas nós ainda estamos muito atrás em termos de investimento em... claro que o governo Lula não ia conseguir resolver isso em 1 ano e meio, óbvio. Né? Mas nós estamos ainda muito atrás em investimento nos serviços públicos, na garantia de direitos sociais. Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro tiveram muitos cortes na saúde, na educação. Qualquer dúvida, é só você dar um Google. Eu já mostrei as reportagens aqui, a esmo, né? Há um monte de reportagens sobre isso, né? Em que o governo Bolsonaro reduziu dramaticamente esses investimentos. E o Brasil tem um déficit histórico que antecede o governo Bolsonaro, que antecede o governo Temer, que os governos do PT tentaram minimizar, mas a verdade é que com o Congresso e com a política que nós temos no Brasil, oligárquica, é muito complicado mesmo, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa ainda melhorar, né? Nós ainda temos muita pobreza, diminuímos a fome em mais de 10 milhões de pessoas a menos passando fome, mas ainda tem fome no Brasil. Então o Brasil ainda tem muitos e muitos problemas gravíssimos. Mas o que eles disseram que a situação ia piorar muito, não aconteceu. Isso simplesmente é uma fraude dos bolsonaristas, né? Essa é a mega fake news. E era fake news de bola de cristal. Ele tava com a bola de cristal assim, ó.
achando que não, se Lula foi eleito e esses comunistas vierem para o poder, o caos vai se instalar. E não é assim. Geração de empregos levou o Brasil ao mesmo patamar de 10 anos atrás no governo Dilma. Renda cresceu 5,8% ao ano, segundo o IBGE. E aqui tem mais dados, né, sobre isso, né, confirmando tudo isso. Inclusive, isso gerou o Banco Central dizer o seguinte, que o Copom, Conselho Monetário, né, diz que a queda do desemprego vê algo como ruim para a economia. Isso aí chega a ser absurdo, né? O Comitê do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 10,5%, lembrando que o presidente do Banco Central não vota sozinho, enfim, eu já falei sobre isso aqui, né? Mas um dos motivos foi a queda da taxa de desocupação, que isso poderia, a hipótese deles é que isso pressionaria um aumento no consumo, pessoas com mais dinheiro, não é, consumindo mais, e isso levaria a um aumento dos preços. Existem dúvidas se a taxa de inflação no Brasil está sendo motivada por um excesso de demanda ou se é uma falta da oferta. Então, existem dúvidas sobre isso, daí não há uma segurança, né? Eu sempre vejo a queda do desemprego como algo positivo, não como algo ruim, né? Que bom que tem mais gente empregada, né? Que bom que tem mais gente empregada, e as taxas de inflação no Brasil tem muito mais a ver com problemas globais, que tem a ver com abastecimento de energia, preços da gasolina. Isso pressiona muito mais a inflação do que o povo pobre ter renda, né? E até começar a ter um pouco mais de renda, né? Enfim, mas querer ver uma coisa negativa com a taxa de desemprego é coisa realmente para um bolsonarista lá no Banco Central, né? É compreensível para essa visão de mundo, né? Agora, o que dá para extrair de todos esses números é a gigantesca fraude eleitoral que os bolsonaristas tentaram produzir na cabeça dos brasileiros. Dizer que o governo Lula iria levar o Brasil a um caos social do ponto de vista econômico é claramente uma mentira. Agora, nós atingimos tudo que o campo progressista e que a esquerda defende? Não. Não, nós precisamos de mais. E para isso nós precisamos de prefeitos comprometidos com a classe trabalhadora, precisamos de Câmara de Vereadores comprometidos com a classe trabalhadora e comprometidos com políticas sociais inovadoras que tragam mais poder, não só de compra, não só de consumo, que é importante, sem dúvida, mas tragam mais poder para a classe trabalhadora nos mecanismos de barganha, fortalecendo os sindicatos, fortalecendo movimentos sociais progressistas, fortalecendo as organizações da classe trabalhadora e fortalecendo o cooperativismo, fortalecendo a democracia nos espaços de trabalho, que isso é fundamental para a gente desenvolver um horizonte pós-capitalista. Porque enquanto tivermos presos em organizações altamente hierarquizadas do capitalismo e nessa lógica de maximização de lucros dos donos do capital, sempre estaremos e veremos uma classe trabalhadora no limite, estando muito suscetível a sofrer e ser aqueles que sofrem mais quando as crises econômicas acontecem. E no capitalismo, elas invariavelmente acontecem entre 7 a 9 anos. E tendem a acontecer mais com governos que cortam da educação, que cortam da saúde, com governos que cortam dos direitos sociais, que cortam do salário, que não aumentam o salário mínimo. E vocês sabem quais são os governos que cortam dos direitos sociais para dar os ganhos, para dar subsídios para o agronegócio, maximizando esses, e para dar subsídios ao grande capital. Quais são os aliados? Os governos são aliados do grande capital, mais ainda, os maiores aliados do grande capital, os maiores aliados da classe dominante. São os governos da direita, né? Então a gente precisa ter clareza do que está em jogo nesse ano e lutar com todas as forças nessa eleição que vem aí para prefeitos e vereadores. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.